paz do Senhor Jesus. Amém. É com muito prazer, com muita gratidão, com muita alegria. Peço aos irmãos perdão. Minha sogra mora ali na UR11, onde nós estamos hospedados, e cruzar do sul para cá nesse horário não é tão fácil, porque é muito trânsito. Caxangá é trânsito, a Avenida Recife é trânsito, confusão. Então a gente vem cortando pela BR, subindo para vir por trás. Temos acidentes ali em frente ao exército, aí trava tudo. E nós já viemos de um ciclo de oração, mas graças a Deus nós chegamos. Deus abençoe ao querido pastor Luiz Tavares, todo o corpo de obreiro, todos os irmãos que compõem esta digníssima igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Grande Recife, a DGR, e é um prazer para nós rever os irmãos e amigos, irmão José, pastor Paulo, nossos queridos obreiros aqui, pastores. Deus abençoe a todos os senhores, amém. A minha sogra que veio conosco, Deus abençoe, minha esposa e meu filho. Pegue a Bíblia, irmãos. O livro que nós leremos é o livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 14. Nós faremos menção. Josué, capítulo de número 14. E nós leremos os versículos que estão exatamente os versículos de número 5 até o versículo de número 9. Ou melhor, leremos os versículos de número 7 até o versículo de número 10. Versículo de número 7 ao versículo de número 10 do capítulo 14. Amém? Quero, dentro desta oportunidade, mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão na internet assistindo, aos pastores em Brasília que fazem parte desta convenção, a DGR é da CDADIF, pastor CADIF, isso, querido pastor Giovanni Neres, presidente da convenção. Deus abençoe aos irmãos, o pastor Adriano Fernandes também, que em breve estaremos ingressados na mesma, adorando ao Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 7 nos diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor
me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E para concluir, o versículo 11 ele vai dizer: e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e como para entrar. E você diz amém. Sente adorando ao Senhor, por favor. Queridos irmãos, amada igreja de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos permite, nos dá a graça de observarmos a sua revelação, e esta mesma revelação, ela nos faz caminhar na direção do amadurecimento, do crescimento e do fundamento da nossa espiritualidade. Estamos atravessando o tempo em que o apóstolo Paulo foi muito enfático, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 e 4, tanto da primeira carta quanto da segunda, abordando e informando-nos que os últimos dias seriam dias difíceis, e orientava Timóteo para que Timóteo conservasse, preservasse, mantivesse o que ele recebeu em depósito, o que ele recebeu do Senhor, o que Deus lhe havia entregado. Tudo isso, irmãos, nos traz a lembrança de que um dos nossos maiores desafios para mantermos-nos acesos, alegres, cheios de Deus e guardando a palavra de Deus está em algumas qualidades espirituais. Por isso, para esta noite, o que Deus usará como parâmetro para nos edificar são as lições extraídas da declaração que revela o coração de um homem chamado Caleb. A Bíblia diz, irmãos, que Caleb, também chamado de filho de Jefoné, este homem, ele vai ser comissionado para uma obra da qual o Senhor precisara dele. Caleb, junto com Josué, eles estão saindo do Egito e estão experimentando toda aquela vivência em que Deus resolveu descortinar pelas mãos de Moisés, milagres sobrenaturais, poder revelado, as pragas no Egito, a quebra do braço de Faraó, a destruição do maior exército da atualidade, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná
caindo no deserto, as aves como carne proteica vindo ao encontro, a pedra da qual Paulo fala em Coríntios capítulo 10, pela qual foram todos batizados e beberam da mesma rocha, porque a pedra seguia. Então veja que esses mistérios, eles eram mistérios que acompanhavam o povo escolhido. Não caía maná aonde o povo não estava, só caía maná aonde o povo estava. E o povo não estava parado, o povo estava andando. Era Deus revelando o seu cuidado e a sua graça, dizendo: aonde você for, a minha bênção também vai. É você andando e o maná caindo. Imagine aquele povo saindo de Barro Novo, Camaragibe, entrando em aldeia. O maná que caiu em Camaragibe hoje vai cair em aldeia amanhã, porque o povo está andando e o milagre está acompanhando. Era o povo andando e a rocha andando e a água saindo. Era o povo andando e Deus mandando carne aonde eles estavam. Era o povo andando e a nuvem caminhando. Glória! E Moisés, Caleb e Josué fazem parte desta geração que experimenta, que vê e que vivencia. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que depois que eles chegam lá no Sinai e Deus se revela em Êxodo capítulo 19 e até Números, capítulo de número 1, eles estão ao pé do Sinai. O livro de Levítico é revelado enquanto eles estão ao pé do Sinai. Eles param no Sinai em Êxodo 19 e eles ficam lá até Números capítulo 1, porque o nome Números em hebraico é a palavra chamada Bemidbar. Bemidbar quer dizer no deserto, porque depois do Sinai eles vão caminhar, só que agora eles têm a lei, eles receberam a ordem, eles receberam de Deus o decreto, eles receberam de Deus a missão. E Moisés ainda precisou voltar no monte, porque o pecado atrasou ele. São glória. Irmãos, é uma verdade, o pecado sempre atrasa a gente. Porque quando Moisés desce, que vê o povo adorando o bezerro, ele quebra as tábuas que Deus deu, e depois ele tem que fazer outras tábuas e lá de novo. A Bíblia vai dizer que por causa disso, quando o povo vai sair para o deserto, o povo vai começar a caminhar. Deus então organiza o censo. Deus então coloca as tribos em ordem no arraial. Haviam 3 tribos que ficavam no norte, 3 tribos que ficavam no sul, 3 tribos que ficavam no leste, 3 tribos que ficavam no oeste. A tampa ou a porta do tabernáculo ficava para o oriente, quando o sol nascia. Então tinha toda uma ordenança e organização. A tribo de Levi ficava assegurando ao redor do tabernáculo. Então as disposições das tribos, quando o povo começaram a andar no deserto, era uma que de cima você via um sinal da cruz com a arca no meio. Então, quando Deus está mandando o povo ir para Canaã, a jornada vai começar com um povo organizado. Cada tribo chefiada, ou seja, em cada 3 tribos, uma delas chefiava uma direção. Então tinha uma bandeira. Na bandeira da tribo de Judá estava o leão, os animais dispostos conforme a ordenação de cada casa. Eles estão indo, só que no meio do caminho, a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 13, de que, pastor? De Números, que quando eles vão andando e chegam em determinado lugar, eu quero convidar você, como estamos no culto de doutrina, abrir a sua Bíblia aí no capítulo 13,
para fazermos uma observação e entendermos o texto aqui que nos traz uma revelação. No capítulo 13 está escrito que Deus mandou Moisés enviar 12 homens, na narrativa de Moisés. Então, Deus mandou Moisés enviar homens para espiarem a terra. Capítulo 13, versículo 1, falou o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, cada tribo de seu pai, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E Moisés enviou. A partir do versículo 14 ao versículo 16, está contido o nome de cada enviado: de Simeão, Cefate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, de Jefoné. Caleb é o príncipe de Judá. Da tribo de Isacar, Gilgal. Da tribo de Efraim, Oséias. Da de Benjamim, Palti, filho de Rafur. Da de Zebulon, Gadiel, e assim sucessivamente. Lá estava de Efraim, Oséias, filho de Nun, que depois receberá o nome de Josué. A ordenança, conforme está no versículo 17, era para que eles espiassem a terra de Canaã e pudessem levar dela e observar. Olha o versículo de número 17 e 18. O 18 diz assim: e vede o que na terra há, vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa, se é má, quais são as cidades em que elas habitam, se em arraiais ou em fortaleza, também como é a terra, se é fértil ou estéril, e se nela há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E diz o texto: e eram aqueles dias o dia das primícias das uvas. Eles então sobem para olhar a terra. A Bíblia diz que num período de 40 dias eles rodearam aquela terra. Eles estiveram lá vendo a terra. Versículo 25: e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz Barneia, e deram-lhe notícias a ele e toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Quando, irmãos, eles se apresentam para Moisés, e depois de 40 dias eles estão trazendo a informação. A Bíblia nos mostra que os homens que foram enviados, que foram convidados a observarem a terra, era por consequência da incerteza, era por consequência da fragilidade espiritual, porque o próprio Moisés vai reclamar deles. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 1. Olhe com o versículo de número 22. Deuteronômio, capítulo 1. No versículo de número 22, você vai encontrar exatamente Moisés, que está falando para a outra geração. E ele vai dizer para o povo, assim está escrito: então vós todos chegastes a mim. Porque, veja o versículo 21, disse assim: eis que o Senhor teu Deus tem posto a terra diante de ti. Sobe a terra, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós,
para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devamos subir e as cidades que devemos ir. Quando Moisés está citando, irmãos, Deuteronômio capítulo 1, você já sabe que o pastor Tavares, junto com a sua equipe, são homens preparados e também só trazem pessoas de Deus para pregar aqui. Deuteronômio no hebraico é Devarim. Devarim quer dizer a repetição. Repetição por quê? Porque Moisés vai agora falar de novo para uma nova geração. Porque a primeira geração que viu o Monte Sinai e fez aliança, todos morreram pelo deserto. Aqui Moisés está com 120 anos. Aqui já se passaram mais de 40 anos, lá do capítulo de número 13. Aqui o povo que não creu, um povo que não vivenciou a fé, um povo que não perseverou, todos eles morreram. E aqui Moisés está dizendo para a nova geração a seguinte informação: vossos pais desobedeceram, porque Deus mandou tomar posse, mas eles ficaram temerosos, então vieram falar comigo para enviar homens. É por isso que entendem os rabinos que neste texto, que parece um erro ou uma contradição, mas é justamente o entendimento de que depois que o povo vai falar com Moisés, porque é o próprio Moisés que está dizendo que foi vocês que vieram me pedir para mandar, é como se eles viessem, falassem para Moisés: é melhor a gente ver para ver se dá, é melhor a gente ver para ver se consegue, é melhor a gente ver para ver se a gente alcança. Aí Moisés vai pedir a Deus a permissão: Senhor, e aí? Aí Senhor, pode mandar os 12, já que eles não conseguem crer no que eu falo, tem que ver para quê? Então manda lá espiar. Mas tem razões porque Deus às vezes não nos mostra sem que Deus não fale primeiro. Ou seja, existem momentos que Deus não quer que você veja, Deus quer que você creia, porque se você vê, talvez você tema. Então, para que você não tema antes de tomar posse, Deus fala para você crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Quem anda por fé não anda por vista, porque Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então, quem foi enviado para ver, viu até o que não era para ver. Olhe para esse irmão bonito que está ao seu lado e diga agora: cuidado para não ver o que não é para ver. Por quê, pastor? Porque era para ver a terra, que tipo era? Era para ver o fruto, que tipo era? Era para ver a cidade, que tipo era? Mas os homens viram tudo isso e também olharam para os guerreiros da terra e começaram a dizer: são mais fortes do que nós, são mais poderosos do que nós, vamos devorar vivos, vamos morrer. E quando eles voltam trazendo o cacho de uva, porque, irmão, Tomé é assim, ele está vendo o cacho, mas não crê na promessa. Oh glória! Ele está carregando as uvas, que são de um tamanho que eles nunca tinham visto, mas eles estão com mais medo dos gigantes do que glorificando pelos cachos de uva. É como se Deus me cobrasse nesta noite e me dissesse: você só crê em uma parte do que eu falo, da outra parte você não crê. Você só crê que eu estou com você, mas não crê que eu livro da mão do inimigo. Você crê que a minha bênção vai com você, mas não crê que eu vou dar vitória à sua guerra. Você crê que eu estarei do teu lado, mas você não crê que eu tenho poder de desfazer as obras, que toda ferramenta preparada foi destinada contra a sua vida. É para crer no projeto completo, é para crer em todas as coisas. É aqui, senhoras, é aqui, senhores,
que quando Moisés está revelando que o povo queria ver, demonstrando a falta de credulidade, o povo parou de crer, então precisava ver. E quando viu, se assustou. Quando viu, se atemerou. É por isso que tem coisas que Deus não mostra sem que antes você tome posse. Como assim, pastor? Os processos que Deus faz a gente passar, Ele não avisa antes. Ele diz assim: eu tenho uma chamada, mas no meio da chamada tem uma cova. Ele não fala da cova, ele fala da glória. Porque você lembra que Paulo estava querendo ir para a Bitínia, e o Espírito de Jesus disse: não, para a Bitínia não. Aí ele queria ir para a Ásia, aí o Espírito disse: para a Ásia também não. Aí ele dorme, aí ele sonha com o varão macedônico, e o varão diz assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entende que é Jesus chamando ele para a Macedônia. Só que na revelação, Jesus não disse que ia ter cárcere, Jesus não disse que ia ter roupa rasgada, Jesus não disse que ia prender os pés, Jesus não disse que ia prender as mãos, mas tudo isso estava na promessa do varão macedônico. Pastor, eu não peguei, vai pegar agora. Se Jesus lhe contar o processo do meio, você não chega no final. Aí ele lhe promete o final, sem contar o mistério do meio. Porque o meio é surpresa. O meio é para que você seja fortalecido, mas você precisa compreender que Deus está no controle. Por que é que esses 12 pregadores de Cades Barneia, quando pregaram a mensagem para Moisés, as 10 pregações dos 10 foram 10 mensagens negativas? Vamos morrer, não tem condições, as cidades são fortes, os homens são grandes. Mas no meio desses 10, eita glória, tinha 2 mais, aleluia, que olharam para aquele povo. E no capítulo de número 14, a Bíblia diz que quando os 10 abriram a boca no deserto, o povo ficou desesperado. Capítulo 13, versículo 31 e 32, vai dizer que eles infamaram a terra que tinham espiado, e os filhos de Israel ficaram ali, todos consternados, murmurando, e disseram a Moisés e Arão: vocês nos trouxeram para a gente morrer aqui. Moisés e Arão caem por terra, Moisés e Arão se humilham, e naquele momento em que a congregação e todo o povo estava chorando, Caleb rasga as suas vestes, e o povo está ali querendo apedrejar Moisés e Arão. Então a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb rasgaram as vestes, rasgaram as suas roupas e abriram a sua boca e começaram a falar aquele povo, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, ninguém vai impedir a posse da nossa herança. Mas no capítulo 13, versículo de número que está escrito, no versículo 30, diz a Bíblia que Caleb, diz que quem? Fez calar o povo perante Moisés, dizendo: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb, meus irmãos, da tribo de Judá, quando ele vê os 10
junto com a multidão de 2.600.000 pessoas aproximadamente. É a grande maioria expressiva dizendo: a gente vai morrer. Aí Caleb se levanta para dizer: nós não iremos morrer, porque nós prevaleceremos. E a multidão se cala por um instante, porque ainda existe no meio da igreja as pessoas que receberam a graça e estão posicionados dizendo: nós não seremos engolidos pela maioria, mas aquele que é poderoso está conosco e nós iremos prevalecer. Só quem está entendendo, por gentileza, porque nesta noite, irmãos, a palavra que o céu concedeu ao meu coração para liberar com os irmãos é a seguinte mensagem: renovados para perseverar, conservados, perseverando. Pastor Boroni, é no culto de doutrina. Observe, irmãos, se fosse uma festa aqui hoje, se fosse abertura de congresso, se fosse um grande evento, tinha gente chegando, gente lá fora, gente aqui dentro, mas é culto de ensino. E para que é o ensino? Para que haja firmamento. Para que é o ensino? Para que haja consolidação. Para que é o ensino? Para que haja crescimento. Porque as emoções, elas são de acordo com as circunstâncias. Se você receber aí agora uma mensagem no telefone que caiu aí um pix de 50 mil reais, você dá glória sem sentir, se sente até um arrepio, se alegra, se emociona e chora. Mas se também recebeu mensagem de que alguém ente querido está na UTI e foi para o hospital, é capaz de desmaiar. As sensações e emoções, elas vão e vêm, mas o conhecimento e o fundamento lhe dá razão, lhe dá firmeza, lhe dá estrutura. E o que é que a igreja está precisando? De cristãos estruturados, de gente que entende que existem fases que é preciso se posicionar contra a maioria, que existem fases que você vai ter que lutar sozinho, que existem fases que vão passar muito tempo, mas aqueles que estão estruturados e embasados nesta palavra, ele não sucumbe à massa, ele não sucumbe ao tempo, ele não sucumbe às fases. Por quê, pastor? Porque ele é alguém que persevera, e quem persevera sempre alcança um nível maior. Quem está entendendo esta palavra, diga glória. Por que Caleb, pastor? Porque Caleb vai viver algo que eu quero contar para você agora. Caleb, pastor querido, pastor, ele chegou na cidade, na terra espiada. Caleb viu a terra, e parece a terra, irmão José, que eu acredito que Caleb olhou numa colina e pensou: aqui dá para ser a minha herança, é aqui mesmo onde meus pés estão pisando. Eu já estou imaginando o meu duplex aqui, com a minha banheira com porta infinita, é aqui mesmo que eu vou fazer a minha cozinha com os móveis itapiá. Eita, aqui que eu boto aquela aí, aqui vai ter a minha churrasqueira e água no rumê, é aqui que eu faço a minha casa. Caleb tinha 40 anos, Caleb pisou na terra, Caleb voltou com um cacho de uva, cantando o hino da vitória. Eu ganharei a batalha, glória, tu ganharás. Lá vem Caleb alegre. Só que quando Caleb chega com o povo, quem estava no mesmo lugar, quem viu o que ele viu, não sentiu o que ele sentiu, porque nem todo mundo que está no mesmo ambiente está na mesma visão. A visão do pessimista, ela é diferente da visão do otimista.
A visão de quem crê é diferente da visão de quem não crê. Quem crê ganha um terreno acidentado, feio, na beira do rio, cheio de lixo, todo torto. Ele se alegra e já diz assim: rapaz, quando eu aterrar, botar aqui, fazer o arrimo, puxar a laje, isso aqui vai, meu Deus, vai ser muito lindo. Mas quem não tem fé diz assim: que tristeza, que área ruim, isso aqui não presta, não vale nada. Porque eu passei ali agora, quando estava vindo aqui por trás, uma área escura, cheia de buraco, de repente virou uns ônibus assim, tinha lá um terminalzinho. Aí a minha esposa dizia assim: quem passou e viu aquele negócio não imaginava tudo bonitinho. É porque às vezes quem não tem visão não consegue ver o projeto terminado. Aí quem não tem fé às vezes está no mesmo ambiente, mas enquanto um está dizendo vai morrer todo mundo, quem tem fé se levanta e diz: não vai morrer ninguém. Lá de Jeremias salva. Estava todo mundo no barco, Paulo com o apóstolo Paulo. Paulo naquele barco, o aquilão batendo de um lado, batendo do outro. A água começou a entrar, o barco começou a quebrar. O capitão do barco disse: vai morrer todo mundo. Aí alguém disse assim: vamos soltar os escravos, vamos matar. Aí Paulo se levanta para dizer: esta noite um anjo do Senhor falou comigo e disse: não vai morrer ninguém. Não vai morrer. Pega na mão desse vaso aí, que o negócio está descendo aqui. Segura na mão desse vaso e balança ele aí. E diga para ele assim: ó, e aí, crente, qual é a tua visão? Porque a minha visão é que vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Só quem acredita, abra a boca. Qual é o problema de quem está no mesmo lugar e não vê a mesma coisa? É por causa do coração. Então aprenda uma coisa: nem todo mundo que está crendo, nem todo mundo que foi glorificou. E na maioria tem mais gente para ser negativo do que para ser positivo. É por isso que tem segredos que não podem ser contados a todos os ouvidos. Meu Deus. Tem coisas que não podem ser repartidas com qualquer um, porque tem gente que não tem estrutura. Mas Caleb disse: eu creio. Mas a multidão tomou conta da congregação. Deus então se levantou irado e disse assim: Moisés, eu vou matar todo mundo agora. Dessa geração só não vai morrer 2, Josué e Caleb. E para cada dia que espiaram a terra, eu acrescentarei um ano, e eles morrerão pelo deserto. Dos versículos 26 ao 45 está a descrição de Deus determinando o que iria acontecer, porque a murmuração e a falta de fé chegou até o Senhor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para Caleb, porque Caleb vai ouvir o julgamento de Deus. E quando Deus abrir a boca para falar sobre este decreto, no versículo 34, diz o Senhor: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representado um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deus disse: eu vou deixar vocês 40 anos e vocês sentirão que eu me ausentarei com a minha glória. Enquanto a geração carnal, incrédula e murmuradora, enquanto os espias que murmuraram morrem, porque cairão pelo deserto. Então, irmãos, Deus tinha que fazer o povo dar volta, porque a travessia para chegar no lugar prometido não passava mais de 90 dias para eles chegarem. Mas por causa da murmuração, Deus permitiu 40 anos. Mas Josué e Caleb estão assim: mas Deus, obrigado porque o Senhor não vai me matar.
mas quer dizer que eu vou passar 40 anos, porque em 40 dias eu espiei a terra, eu já vi a minha herança, e não vou tomar posse agora. Eu vinha crendo que ia ser mês que vem a minha posse. Aí o Senhor: Caleb, só daqui a 40 anos. Então Caleb vai ter que aguardar 40 anos para pisar de novo aonde os seus pés pisaram, e para ver de novo a promessa que Deus lhe fez. E é aqui, meus irmãos, que entra o detalhe desta observação nesta noite. 40 anos se passaram, e agora Caleb está com 85 anos de idade, e nesta fase da sua vida, Caleb está dizendo assim, quando Josué reparte a terra, depois deste período de tempo, Caleb vai falar com Josué e vai dizer: Josué, Moisés se foi, mas a palavra que ele falou é que eu receberia a minha herança. De uma parte das 2,5 tribos já tomaram posse antes do Jordão, já atravessamos o Jordão, e eu quero a minha herança. E eu quero a herança que está justamente na região de Hebrom e perto de Quiriate-Arba, porque lá é onde estão os gigantes. Aí o octogenário de 85 anos está falando para Josué: Josué, eu tive que esperar 40 anos para poder entrar na terra que eu vi quando eu era jovem atrás, mas eu perseverei no Senhor. E Josué vai dizer, lembra Josué que Deus, Moisés falou dizendo: assim como tu perseverastes em seguir ao Senhor, eu te conservarei. Então Deus me traz aqui para observar duas coisas. Deus não conservou antes de perseverar, mas Deus conservou depois de perseverar. E quem é que perseverou? Foi Caleb. Por quê? Porque ele teve estrutura para esperar uma geração ruim desaparecer, para ele entrar na terra prometida e viver o que Deus tinha para ele. Agora deixa eu dar um conselho a você. Aponte o dedo de profeta para esse irmão que estará aí ao seu lado e diga para ele assim: cuidado com quem tu anda. Diga, porque qualquer incrédulo pode atrapalhar o tempo da tua vitória. Meu Deus do céu. Porque veja bem, é até que parece que é uma injustiça de Deus. Por quê, irmão? Porque o problema não sou eu criei, mas alguém não creu. Eu não murmurei, mas alguém infamou o povo. Lembra de Jonas? E geralmente é assim: o causador faz cara de paisagem. O que arruma o problema finge que não está ouvindo nada. Dá uma de doido. É o que? Pai do Senhor. Pai do Senhor não, bandidão. Ele faz de conta que nem é com ele. Ele faz de conta que não foi ele. Jonas foi dormir no porão escondidinho, e o vento soprando e as mercadorias desaparecendo, o vento soprando e o trigo caído, o vento soprando a linhaça caindo, o vento soprando e eles perdendo, e o caos tomando conta do navio, e Jonas sonhando e dormindo.
dormindo. Aí Deus usa alguém para acordar o dormente. Levanta, benção. Sai daí, estás fazendo o quê? De onde vem? Quem é tu? Quem é teu povo? Aí ele sabe, não tem jeito, a casa caiu. Sou eu mesmo, sou hebreu, temo a Deus e estou fugindo do meu Senhor. Agora pode me jogar do barco, viu? Porque enquanto eu estiver aqui, o prejuízo continua. Porque incrédulo, rebelde, desobediente, ele atrasa a viagem, traz prejuízo e aumenta o tempo da vitória de Deus. Meu Jesus. Mas eu fico observando, meu Deus, já estou 9 horas, não dá nem tempo. Eu fico observando o que, pastor? É que Josué, Caleb, ele não vai entrar nos heróis da fé, o nome dele não entra, mas a ação dele vai nos revelar que ele teve uma das maiores capacidades de resiliência dos homens de Deus. Por quê? Porque ele já tinha visto o mar vermelho abrir. E da geração que viu o mar vermelho abrir, só ele, Josué, viu o Rio Jordão abrir. Por quê? Porque as outras morreram. Mas Deus vai consolar Josué e Caleb fazendo assim: já que eu vou ter que passar 40 anos para tirar essa nova geração, essa geração pecadora, e levantar uma nova, vocês que não vão morrer nesse deserto vão viver o que nenhum outro vão viver. Porque o que eu vou fazer com vocês é fazer vocês saber que eu sou fiel para quem é fiel, para quem perseverou. Então Caleb, te prepara, porque tu vai ver milagre. E Caleb, eu quero ver, Senhor. E o Senhor toma maná de dia, toma carne de noite, toma coluna de novo, e vai caminhando. Josué, tem serpente mordendo, mas Josué não morre. Tem rei se levantando, mas Josué não morre. Tem fúria que se levanta, mas Caleb está vivo. E agora, te prepara, porque tu vai ver 2 grandes milagres. Eu abri o mar vermelho para vocês, vão abrir o Rio Jordão, e depois você vai ver a muralha de Jericó cair. Eita glória! É para quem crê, irmão. Eu sou pentecostal, você sabe. Segure na mão dessa irmã, desse irmão, balance ele com força. Eu diga para ele assim: ó, está difícil agora, mas persiste, persevera, porque vai chegar uma hora que a porta dos milagres vão começar a se abrir. Depois dos 40 anos de deserto, tu vai começar a ver milagre dentro de milagre, por cima de milagre. Vai ter Rio Jordão abrindo, vai ter muralha de Jericó caindo, e vai ter terra sendo repartida. Vai ter terra sendo repartida. Pastor, qual é a lição aqui? É que 40 anos é uma vida, irmão. Mas Caleb disse: Josué, eu guardei a promessa e não perdi as forças. A mesma força que eu tinha há 40 anos, eu continuo do mesmo jeito. Eu vim para porque você e eu, nós conhecemos pessoas que há 10 anos atrás pulavam aqui, que há 5 anos atrás marchavam aqui, que cortavam aviãozinho aqui, e hoje está destruído, e hoje saiu da presença. Era tão ousado aqui, e hoje está acabado. Mas tem aquele irmão que não pulava há 10 anos, mas continua caminhando aqui. Quem quer essa palavra? Perseverou, 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 perseverou. Há 3 anos atrás revelava a CPF, e agora, pastor, está por ainda no calote, e você continua na EDD e na escola dominical. Perseverou, perseverou, perseverou. O que a igreja precisa são das referências do deserto. Porque o que é que você acha na nova geração que vai se levantando? Elas tinham Caleb e Josué, e aí elas iam sabendo e ouvindo a história, porque Moisés ia repetindo. E agora eles estão olhando para Josué e Caleb pensando: daquela massa toda que saiu do Egito, só eles 2 estão de pé.
muita glória. Meu Deus. Deus está falando ao coração de alguém. Eu te chamei para ser uma referência. Mas ninguém é referência da noite para o dia. A referência é construída em meio às injustiças. Em meio às dores. Mas ela permanece. Ela mantém a chama acesa. Você conhece ela que é do mesmo jeito, a irmã é do mesmo jeito. Faz 30 anos que a irmã Carminha dá lugar do mesmo jeito. Faz 20 anos que a irmã Joana marcha do mesmo jeito. E o irmão fulano continua pregando do mesmo jeito. E ele ainda está, né, pastor? Que é isso? É alguém que está perseverando. E o que é o conceito de perseverar, pastor? É não voltar atrás, é ir para frente e ser cheio. Olha o conceito. A ideia de perseverar é não desistir, é permanecer firme. E por que esta palavra nesta noite? Porque eu sei que nós somos atacados com uma chuva de dados inflamados para a gente desistir. É vontade de entregar cargo, é vontade de sair da comissão, é vontade de entregar a igreja, é vontade de entregar a escola dominical, é vontade de entregar todos os compromissos. Pastor Tavares, não aguento não. Mas o céu sabia disso e marcou essa noite para nós estarmos aqui e dizer a alguém aqui: eu só posso conservar quem permanece. Eu só posso conservar quem persiste. Então primeiro você faz a sua parte. Aponte o dedo para esse irmão e eu terminei esta noite. E diga para ele assim: a perseverança é a sua capacidade de lutar, de caminhar, de adorar, mesmo quando Deus lhe farda voltas, você continua crendo, e Ele dando voltas, e você adorando, e Ele dando voltas, e você é baixo, e Ele dando camas, e o tempo passando, alguém dizendo: vai morrer aí, mas a promessa diz: você não morre aqui, vai chegar em Canaã, você não morre aqui, e você continua. Porque, irmãos, presta atenção. Deus, então, no Antigo Testamento, Ele mandava a nuvem e a sua presença, e aqueles que guardaram e perseveraram, Moisés testifica: tu perseveraste, por isso Deus te conservará. Veja que é necessário que haja uma confirmação de perseverança a partir da observância. Então, muitas vezes você diz: ninguém está vendo. É você que pensa que ninguém está vendo. Mas se eu for, se eu não for, ninguém me nota. É você que pensa que alguém não nota. Eita, meu Deus. Porque havia um discípulo que ninguém notava, ou melhor, na cabeça dele ninguém percebia. Porque enquanto Jesus escolhia os 12, andava com 70, chamou os 12, ia no barco, entrava na casa, fazia ceia, ele nunca aparecia. Mas quando no cenáculo, em Atos 1, versículo 14 por diante, eles estão reunidos e Pedro se levanta para dizer: em nosso meio existe alguém que esteve conosco e com Jesus desde o batismo de João até ser assunto ao céu. Alguém grita: tem dois. Quem? Que Mateus não falou, mas ele estava lá. Quem? Que Lucas não viu, mas ele estava lá. Quem? Que Marcos não disse, mas ele estava lá. Quem? Que João não mandou o WhatsApp, mas ele estava lá. Como assim? Ele estava e ninguém viu? É, porque tem hora que Deus esconde a gente, para que os holofotes não façam a gente aparecer, mas tem alguém vendo a gente. Aí alguém diz: o nome dele é Matias. Ninguém viu ele, mas ele estava aqui.
Não entrou no barco, mas ele estava aqui. Não entrou no cenáculo, mas ele estava aqui. Não entrou na Páscoa, mas ele estava aqui. Não entrou nos 12, mas ele. Tem alguém me vendo, tem alguém me vendo, tem alguém me vendo. Segura na mão do irmão para não ver o microfone na porta da vaso. Balance esse vaso aí e diga: persevera, porque alguém está vendo. Vendo o quê? Você cantando na dor, você pregando na prova, você sendo fiel quando alguém é infiel. Ele está vendo a tua justiça nas injustiças. Tem alguém que está vendo. Aí, para você não voltar atrás e resistir, persistindo, Paulo vai falar do reforço que o Espírito Santo dá. Efésios 6:13. A armadura de Deus. E para que a armadura, pastor? Para você não desistir. Porque ela vai lhe proteger para você continuar resistindo. Por isso Paulo diz: e havendo feito tudo, fica firme, e para que possais resistir no dia mau. Para quê? Para você não voltar atrás. Por isso que nas armaduras que Paulo vai descrever, ele começa não de cima para baixo e nem de baixo para cima, começa pelo meio, porque ele olha para o soldado romano e ele percebe a indumentária do seu vestido, enquanto ele é guardado em casa, em Atos 28. Então Paulo olha para a indumentária do soldado e desce a revelação das armaduras. Aí Paulo começa, primeiro, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. Paulo está dizendo, verdade no meio dos negócios, no meio do casamento, no meio dos projetos, no meio da sua vida. Verdade, a verdade ajusta, a verdade sustenta, a verdade. É tanto que a verdade, ela pressiona e aperta a couraça. Que couraça? A couraça da justiça. E para que a couraça, pastor? A couraça é para lhe defender das flechas. Que flechas? Que o inimigo lança na sua caixa torácica, porque é lá que tem o coração, o rim, o baço, o pulmão, é lá que tem os órgãos vitais. Então a couraça, ela é para lhe livrar de ataque de flechas. Por isso que a Bíblia vai falar de couraça de justiça. E eu começo a pensar e a entender que quando nós somos flechados por setas malignas de calúnia, de difamação e de falsidade, causando em nós dores por causa da injustiça. Só quem foi flechado com mentira sabe. Só quem foi flechado com calúnia sabe. Só quem foi flechado com difamação sabe o quanto dói a nossa alma. Aí Jesus está dizendo: eu não vou deixar você parar porque alguém mentiu contra você. Eu vou dar uma couraça de justiça, porque todas as flechas e ataques mentirosos não vão frustrar você. Eu fortaleço as suas emoções hoje. A mentira de A, a calúnia de B, a panelinha de C não vai me entristecer. Você vai resistir. Quem crê nessa palavra? O capacete da fé, ou melhor, o escudo da fé. É para quê, pastor? Os dardos inflamados, para que você deixe de crer, abra a mão da promessa. Você vai se defender declarando com a fé que o Senhor é contigo e é poderoso. A espada do Espírito é a arma de ataque, mas antes dela, Paulo fala do capacete da salvação e da sandália da preparação. Por que sandália embaixo? É para sustentar a sua base. Por que capacete em cima? É para proteger a sua mente. Porque a mente protegida, pastor, é a sua razão. Enquanto que o tórax são as emoções, a mente é a razão. Jesus está dizendo nesta noite para esta igreja: tem capacete da salvação sendo ajustado. Quem acredita, abre a boca para dar glória. Capacete da salvação. Por quê? Porque se a sua mente for perturbada, seu corpo para. Doenças psicossomáticas, doenças da atualidade, não são biológicas físicas, são neurológicas.
Depressão, estresse, ansiedade não é do corpo, é da mente. E uma mente doente não adora, uma mente doente não louva, uma mente doente não prega, uma mente doente não faz o serviço de Deus. É tanto que sem o braço você canta, sem uma perna você prega, mas sem uma cabeça boa você não pode ter. A Bíblia diz que Jó, Satanás pensou e disse: eu vou tirar tudo dele, mas Jó estava protegido. Por quê, pastor? Porque o diabo entrou, tirou o dinheiro, tirou a saúde, matou os filhos, tocou em tudo, a mulher não aguentou, e o diabo disse: eu perturbei a cabeça dele. Quer ver? Vou ver ele blasfemar agora. Mas Jó estava no Salmo 91, versículo 4: porque ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Pastor, o que é isso? É proteção na cabeça, é proteção na cabeça. E a cabeça protegida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a mente protegida pode quebrar o carro, pode voltar o cheque, pode acabar o dinheiro, pode ser o que for. Quando a mente está protegida, você faz como Jó: se levanta, rasga a roupa, se prostra, adora, abre a boca e diz: no saí do ventre da minha mãe, eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, receberia bem e não mal de Deus. Satanás voltou ao inferno e disse: não adianta tudo que eu fiz com ele para ver se ele pira a cabeça. Mas já está dizendo: a cabeça está protegida, está protegida. A minha avó estava no hospital Barão do Lucena, internado com câncer terminal. E lá estava a vovó. Minha mãe contava que quando as irmãs iam visitar minha avó, em a irmã Maria estava com a barriga grande, mas quando entrava lá, a nuvem descia. Vovó começava a falar em línguas, descia os cânticos. Aí quem estava chorando saía falando em línguas estranhas. Aí eu entendi: a cabeça protegida. Quem está compreendendo esta palavra? Aí tem pessoas que dizem assim: eu não entendo a irmã fulana, numa prova dessa, um filho nas drogas, um marido doente, um vento desce e ela está cantando: eu cuido de você, o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Na prova cantando não é coisa de doido, é coisa de quem tem capacete. Porque ele está com os pés na prova, mas a mente está blindada. Quem anda pelo deserto com a mente na promessa é feito Caleb. Eu vou chegar, eita glória, Deus vai me dar. Mas a prova está quebrando, mas a mente não está no deserto, a mente está na promessa. É Daniel com o pé no cativeiro e a cabeça protegida, protegida, protegida. Em nome de Jesus, receba esta graça de Deus. Coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Coloque a mão no coração, receba de Deus esta palavra. O Espírito Santo de Deus, através desta palavra, está dizendo a alguém com muita propriedade: persevere crendo no que eu prometi, porque eu vou lhe conservar aceso.
Mas já fez 10 anos, pastor. Continue. Pastor, parece continue. Deus te dá um abraço nesta noite e renova as tuas forças. Não olhe para as circunstâncias, não as tema no momento, mas creia na promessa e permaneça crente. Permaneça adorando, abre a boca para adorar. Permaneça, não saia do seu lugar. E esta palavra console o coração dos irmãos nesta noite, no santo e precioso nome de Jesus. Há 40 anos eu ouvi esta palavra e o Senhor está dizendo: eu sou fiel para cumprir promessas para quem persevera. Não saia do lugar, não mude de posição, continue com a sua chama, com a promessa e caminhando, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Deus abençoe os queridos e amados irmãos, Deus abençoe. E eu quero pedir oração aos irmãos. Estaremos voltando para Uberlândia sexta-feira, viemos de carro com uma família, pois na sexta-feira temos que chegar domingo em Uberlândia, porque no dia 5 de agosto estaremos tomando posse na Assembleia de Deus, Adesã, em Santa Maria, Brasília, e pastorearemos uma igreja que está ali nas regiões da cidade, como é o nome da cidade agora? Esqueci. Planaltina de Goiás, não. Estaremos lá, irmãos, servindo lá a Deus, e será neste dia 5 de agosto, onde nós serviremos ao Senhor, e estaremos ali, ingressando também na mesma convenção desta igreja. Estaremos ali fazendo parte da CA de DIF, onde o pastor, nosso querido pastor, ele é o presidente da convenção, pastor Giovanni Neres, junto com o pastor Tavares. E tudo isso aconteceu, pastor Tavares, porque eu conheci o pastor Adriano aqui. O Senhor trouxe eles aqui, o pastor Adriano estava aqui, eu preguei aqui, ele deu glória ali, fizemos amizade lá, eu preguei lá, e agora eu estou indo para lá. E depois o Senhor trazendo ele aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em Valparaíso, Goiás. Misericórdia, Jesus, glória. Eu estava aqui demorando para olhar na internet. Valparaíso, Goiás. Porque lá, irmãos, é assim: a 040, que é a BR, divide, o Distrito Federal é no meio de Goiás. Então a BR de um lado é o estado, do outro é feito aqui. Do lado de lá é o Distrito Federal, do lado de cá é Goiás. A igreja está no outro lado da BR, mas é do campo de Brasília, e nós estaremos lá. Deus abençoe, um abraço aos irmãos, pastor Tavares. Deus abençoe a sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Amém.